Falando em quebrar, como é que o senhor vê a Petrobras hoje? Petrobras, Boris, não é uma empresa, é um antro de iniquidade. A Petrobras é uma empresa que chegou a valer $77 por ação nos Estados Unidos. Hoje vale 4. Uma empresa que perdeu mais de 90% do seu valor. E o governo, naquele momento, que fez o IPO, que foi o maior IPO do mundo, de 70 bilhões que eles conseguiram arrecadar, dos incautos, todo mundo perdeu. Tinha pessoas que vendeu casa, tirou do fundo garantia para investir na Petrobras, acreditando no governo. Simplesmente foram tungados. Petrobras não é uma empresa, é um braço do governo para frear a inflação. É um braço da política fiscal. Mas ela já foi outra coisa? Sim. Ela já foi, foi tratada como uma empresa de petróleo do jeito que o senhor entende? Não uma totalmente. Empresa não deve totalmente, ser? porque ela é estatal. Não totalmente. Mas com certeza longe do que nós estamos vendo hoje. E aí tornou-se um centro de excelência em várias... Tecnologicamente. Claro, você sabia que se você trabalhar para a Petrobras, você tem um cartão que lhe permite comprar qualquer remédio na farmácia por R$15? Não sabia. É. Quem que paga ela isso? paga o resto? Quem que paga isto? A empresa que paga isso, evidentemente. Ou seja, é uma corporação. Né? E corporação antes, depois virou financiador de campanha. Então, o Petrobras não é uma empresa, é um braço do governo. E, repito, é um antro de iniquidade. O Bendini está lá para fazer uma coisa, blindar as administrações antigas. Só isso. Ele não está lá para recuperar a Petrobras. Mas aparentemente ele vem impondo métodos empresariais. Ah, é? Petrobras. Não, eu pergunto. Se é o caso, por que não aumenta o combustível? Para recuperar saúde financeira. Acabou de aumentar, teve um aumento. Só que perdeu 60 bilhões no passado. Tem que recuperar isso aí. Quem está perdendo é o acionista. Eu fico imaginando o presidente do conselho. A gente aqui entende um pouco de organograma de empresa. O conselho tem o poder de demitir a diretoria executiva. O presidente do conselho é a figura maior do conselho. Agora, o presidente do conselho deveria ser responsável pelo caminho da empresa. Se a empresa cometeu equívocos, erros ou fraude, quem é o último responsável é o presidente do conselho. O senhor está se referindo à presidente Dilma? Estou me referindo ao presidente Dilma e ao Guido Mantega, que são evidentemente responsáveis. Eu, como presidente do Mundo Pacífico, sou responsável pela empresa. Por que o presidente do conselho não é responsável? Claro que é responsável. Porque o conselho pode demitir a diretoria. Se o conselho diz, olha, você fez errado, está fora. O senhor, como dirigente de um grande conglomerado industrial, o senhor imagina que o que aconteceu, a maioria do que aconteceu na Petrobras, era detetável pelo presidente do conselho? Mas é óbvio que é detetável. Se não é detetável, deveria ser demitido. Como é que uma empresa pode perder valor de mais de 90% e o presidente do conselho não está sabendo o que está acontecendo na empresa? Mas eu imagino que o Boris se refere aos casos específicos de corrupção. De corrupção, não de braço, mas de tem braço obrigação econômico. de saber. Tem obrigação de saber. Tem que apurar. Tem que ter, evidentemente, controles internos para que isso não possa acontecer. Falando em quebrar, como é que o senhor vê a Petrobras hoje? Petrobras, Boris, não é uma empresa, é um antro de iniquidade. A Petrobras é uma empresa que chegou a valer $77 por ação nos Estados Unidos. Hoje vale 4. Uma empresa que perdeu mais de 90% do seu valor. E o governo, naquele momento, que fez o IPO, que foi o maior IPO do mundo, de 70 bilhões que eles conseguiram arrecadar, dos incautos, todo mundo perdeu. Tinha pessoas que vendeu casa,
tirou do fundo. Reais, Ah, é? Petrobras. Não, eu pergunto. Se é o caso, por que não aumenta o combustível? Para recuperar saúde financeira. Ah, acabou de aumentar, teve um aumento. Só que perdeu 60 bilhões no passado. Tem que recuperar isso aí. Quem está perdendo é o acionista. Eu fico imaginando o presidente do conselho. A gente aqui entende um pouco de organograma de empresa. O conselho tem o poder de demitir a diretoria executiva. O presidente do conselho é a figura maior do conselho. Agora, o presidente do conselho deveria ser responsável pelo caminho da empresa. Se a empresa cometeu equívocos, erros ou fraude, quem é o último responsável é o presidente do conselho. O senhor está se referindo à presidente Dilma? Estou me referindo ao presidente Dilma e ao Guido Mantega, que são evidentemente responsáveis. Eu, como presidente do Mundo Pacífico, sou responsável pela empresa. Por que o presidente do conselho não é responsável? Claro que é responsável. Porque o conselho pode demitir a diretoria. Se o conselho diz, olha, você fez errado, está fora. O senhor, como... Que lhe permite comprar qualquer remédio na farmácia por R$15? Não sabia. É. Quem que paga ela isso? paga o resto? Quem que paga isto? A empresa que paga isso, evidentemente. Ou seja, é uma corporação. Né? E corporação antes, depois virou financiador de campanha. Então, o Petrobras não é uma empresa, é um braço do governo. E, repito, é um antro de iniquidade. O Bendini está lá para fazer uma coisa, blindar as administrações antigas. Só isso. Ele não está lá para recuperar a Petrobras. Mas, aparentemente, ele vem impondo métodos empresariais. Dando garantia para investir na Petrobras, acreditando no governo. Simplesmente foram tungados. Petrobras não é uma empresa, é um braço do governo para frear a inflação. É um braço da política fiscal. Mas ela já foi outra coisa? Sim. Ela já foi, Sim, foi. tratada Foi. como uma empresa de petróleo do jeito que o senhor Não, entende? não que uma totalmente. empresa Não deve totalmente, ser? porque ela é estatal. Não totalmente. Mas com certeza longe do que nós estamos vendo hoje. E aí tornou-se um centro de excelência em várias... Tecnologicamente. Claro. Você sabia que se você trabalhar para a Petrobras, você tem um cartão